Marcos, como é que você viu essa ação de Moana, que era uma coisa bastante antecipada? Você falava de roda de conversa, que pô, nos anos 80, que hoje é tão comum. E o que isso impactou, por exemplo, na formação de lideranças para esse nosso tempo agora? Então, Robson, eu acho que, e aí eu vou falar assim, eu vou até tomar a liberdade de falar de mim mesmo, né? Eu sou um médico formado na Universidade Federal do Maranhão. Quando eu estava na faculdade, na época da JOAC, eu tinha algumas aspirações dentro das especialidades médicas, pensava em fazer psiquiatria, talvez até influenciado, né, pela abordagem psicológica que o Padre Mana sempre fazia dos problemas da vida cotidiana. Mas assim, aquela formação que era crítica, muito crítica, no sentido de que a gente era levado a ter uma reflexão e uma visão crítica da realidade, mas que não tinha uma carga ideológica muito forte. Ali nós não tratávamos, por exemplo, dessa dicotomia direita e esquerda. Isso não estava em discussão ali. O que estava em discussão ali era a humanidade, era a vulnerabilidade das pessoas, né? E como a gente poderia transformar isso. E eu lembro bem de uma frase, né, que a gente pode até colocar assim como um dos lemas da JOAC, que era formar líderes para o Maranhão. E assim, por que eu estou colocando isso? Porque isso para mim foi impactante. Quer dizer, quando eu estava no final do curso, lembro-me bem que alguns colegas meus foram fazer o último ano do curso de medicina, que naquela época, ainda hoje a gente chama de internato, foram para São Paulo, alguns foram até para fora do país, mas eu resolvi me voltar para dentro do meu próprio estado, né? Então, parte do meu internato eu fui fazer no interior do Maranhão, na cidade de Codó, né? E motivado também por essa experiência de você entender a realidade que você vive, de você não virar as costas de onde você veio. Então, eu sou uma pessoa do sertão do Maranhão e resolvi então voltar para o sertão do Maranhão. E passei então 15 anos trabalhando em Barra do Corda, que é a cidade de onde eu saí para estudar. Voltei para lá, mesmo lembrando daquela frase, né, de que um profeta não é bem visto na sua terra, mas eu voltei para minha terra, isso em decorrência desse compromisso, né? E lá não tardou muito, eu por causa disso também continuei estudando, porque do fato de você botar a mão na massa para trabalhar, pelo menos na minha profissão como médico, e isso eu aprendi também com o Padre Mana, que era um grande médico, a gente não pode parar de estudar nunca, nunca. Então assim, voltei, fiz uma especialização em saúde coletiva na Fiocruz, no Rio, voltei para Barra do Corda com essa especialização porque eu sonhava em mexer naquela estrutura, eu sonhava em interferir naquela estrutura, ou seja, isso também o Padre Mana ensinava a gente. Tudo começa com um sonho, e esse sonho ele vai aos poucos se transformando em realidade na medida em que você estuda, porque você não pode viver, o Padre Mana dizia muito isso, você não pode viver nas nuvens, você tem que botar o pé no chão, mas você tem que estudar, porque se você não estudar, você não transforma a realidade. Você vai fazer retórica, mas você não vai fazer transformações. Então, fui para lá, logo me envolvi na política, fui vice-prefeito da minha cidade, depois fui deputado no começo da década de 90. E hoje, se eu estou onde eu estou, Robson, assim, como secretário, já fui secretário de saúde do meu estado, que me honrou muito, hoje sou secretário de políticas públicas do meu estado. E assim, eu vejo muitos colegas daquela época em posição de destaque, como gestores, como lideranças. Então eu acho assim que, se eu tivesse que dizer uma coisa para o Padre Mana hoje, eu diria: Padre, o senhor fez o certo, o senhor estimulou, o senhor sensibilizou, o senhor motivou jovens para um sentido na vida profissional, né? Eu, por exemplo, me sinto dessa forma. Claro que não só o Padre Mana, no nosso caso, no meu caso específico, eu também fui muito influenciado pelo Padre Joci Rodrigues, fui muito influenciado pelo Padre Braulio, que nos deixou recentemente, que naquela época era um jovem padre que estava começando e começou sua vida lutando exatamente ali no bairro da Liberdade, né? Então, assim, são exemplos de profissionais, de padres e de outros profissionais que influenciou muito a minha geração, né? Então, assim, eu sou muito grato
Acho que o Padre Moana, essa ideia de líderes para o Maranhão, eu acho que é uma ideia que vingou, né? Eu acho que, de certa forma, com toda a humildade que a gente precisa ter, mas eu me coloco dentro desse espectro, né? De utopia, né? E também, assim, uma coisa muito importante também que eu aprendi muito naquela época, Robson, é que a gente tem que aprender a equilibrar disciplina com diversão. Que hoje eu acho que essas novas gerações, ali eu tenho muito respeito, eu falo sempre isso pro meu filho, eu digo, filho, eu acho que a geração de vocês não sabe lidar bem com essa coisa da disciplina e da diversão. Todos nós temos que nos divertir, porque se a gente não se divertir, a gente vai adoecer. Mas há que se ter uma disciplina para estudar, uma disciplina para trabalhar, uma disciplina para respeitar, inclusive, as pessoas que pensam diferente da gente, porque quando a gente ouve uma opinião diferente da gente, a vontade da gente é explodir em cima daquela pessoa. E a gente aprendeu lá na Joac que a gente só podia falar depois que o outro terminasse de falar, e a gente exercia, portanto, uma paciência de ouvir, que a gente era obrigado, e essa paciência de ouvir, que os monges chamam de ascese, a gente era obrigado a cultivar isso, e isso gerava um produto, que era a disciplina de conviver. Então, a paciência de ouvir gerando a disciplina do conviver, do convívio, do bom convívio, de não responder de maneira rápida aquelas talvez até aquelas ofensas, porque tem certas opiniões que nos ofendem, né, na nossa intimidade, mas a gente aprendia a respeitar isso. Em síntese, foi uma experiência fantástica, uma experiência que, no fundo, a gente recomenda para essas novas gerações.